E eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Jeremias, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 4. E o texto nos diz lá em Jeremias 1, a partir do versículo 4: E assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Então, vejam bem, de pronto, o profeta Jeremias, quase que no prólogo do seu livro profético, traz a ideia de que o Senhor foi até ele. Então, o profeta Jeremias está falando de um encontro, de uma relação, de uma caminhada, de um voltar-se de Deus ao homem Jeremias. E assim como Jeremias teve essa experiência, nós também temos como cristãos, porque o Senhor se volta a cada um de nós. Nós nos lembramos da palavra profética acerca de Jesus, e ele será chamado Emanuel, isto é, Deus conosco. Deus que vai até os homens e vai de maneira antecipada, porque não é que nós, em função da nossa grandeza de caráter, ou da nossa inteligência espiritual, ou da nossa fidelidade a Deus, não é que, em função dos nossos predicados, nós conseguimos atrair a atenção de Deus, ou fazer com que o Senhor se voltasse a cada um de nós. Não, muito pelo contrário, o Senhor se volta a cada um de nós antes de qualquer movimento da nossa parte. E nós nos lembramos da fala do texto sagrado que se encontra em Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Sendo nós ainda pecadores, o Senhor Jesus se volta a cada um de nós. Vem a cada um de nós, como foi até o profeta Jeremias. E quando o Senhor vai, é certo que o Senhor apresenta uma palavra. E o texto diz: veio a palavra do Senhor para mim. Deus então se volta para Jeremias e se aproxima do profeta e leva ao profeta uma palavra. É muito interessante que quando lemos o Evangelho de João, no seu início, há uma relação entre a pessoa de Cristo Jesus com a palavra, com o verbo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Mas é muito interessante quando lemos o texto aqui, no seu original, palavra, davar. Traz uma ideia de palavra, mas também a mesma ideia de evento. Davar significa palavra e evento, isto é, a palavra de Deus, ela não poderá voltar vazia. A palavra do Senhor é o mesmo que um evento. A palavra do Senhor, porque é do Senhor, traz consigo um garante. Nós lemos isso em Isaías 55:11. Assim será a minha palavra, que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que eu enviei. Amados irmãos, Jeremias teve uma experiência. E é importante compreendermos que nós também temos essa experiência. Deus vem a nós com uma palavra. E uma palavra que é boa, perfeita e agradável. Uma palavra que nos permite prosperar. Uma palavra que nos dá direcionamento. Uma palavra que é o mesmo que um evento. Porque a palavra do Senhor não volta vazia. Mas vejam bem. Se é um Deus que tem uma palavra, e uma palavra da sua parte para cada um de nós, é preciso ouvi-lo. Ler esse texto me fez lembrar de vários textos que falam sobre a importância de ouvir o Senhor. Mas o texto que eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos é um texto paradigmático, é um texto fundamental à fé judaica, que é o chamado Shema de Israel, que se encontra em Deuteronômio 6,4. Ouve, ó Israel,
O Senhor nosso Deus é o único Deus. Ouve, ó Israel. Shema, no hebraico, traduzido por ouvir, e ouvir o que é a palavra da parte de Deus, traz uma ideia, amados irmãos, não só de escutar. Não é ouvir, escutar apenas, ou pura e simplesmente, ou exclusivamente escutar, mas é ouvir no sentido de atentar a palavra, é ouvir no sentido de acolher a palavra, é ouvir no sentido de obedecer a palavra. Vejam bem, o Senhor que se aproxima de nós, e isso é precioso, porque o Senhor dos senhores se aproxima das pessoas. Nós que somos limitados, temos o privilégio de entender, de discernir que o Senhor dos senhores se aproxima de cada um de nós e que tem uma palavra. E esta palavra é especial, esta palavra é poderosa, esta palavra nos dará sentido, esta palavra nos dará esteio, esta palavra nos dará referências, esta palavra é preciosa e precisamos ouvir esta palavra para atentarmos, para a acolhermos, para obedecermos esta palavra. Ouvir, no cenário de Deuteronômio, diz respeito a responder com lealdade. E o texto é claro, em Jeremias 1,4, voltemos. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo. Queridos irmãos, aqui são aspectos que eu estou chamando a atenção, detalhes que nos permitem ler o texto com maior profundidade. O texto, a palavra lemor, dizendo, aqui no original, traz uma ideia de algo que a gente acolhe e que a gente transmite. Não é como quando alguém recorre a um amigo e compartilha algo, uma dor, um problema, e diz algo, e se aquele amigo for um bom conselheiro, vai ouvir aquilo atentamente, vai compartilhar alguns conselhos ou orientações, e certamente guardará sigilo. Isso nós esperamos de qualquer bom conselheiro. Mas aqui dizendo, a ideia que nos dá, a partir do texto e da etimologia da palavra, é de algo que se diz aos profetas, que os profetas acolhem e são chamados a transmitir. E isso é algo especialmente aplicável à nossa caminhada com Deus. Vejam a semelhança da experiência do profeta Jeremias com a nossa experiência com o próprio Deus. Ele se aproxima. Ele traz uma palavra poderosa. Esta palavra é preciso que tenhamos a sensibilidade para ouvirmos. Abramos os nossos ouvidos à palavra do Senhor. E esta palavra não é para ser acolhida e guardada no íntimo do coração, muito pelo contrário, é para ser compartilhada com as pessoas que passam pela nossa história. Porque assim como esta palavra tem frutificado em nossas vidas, assim como a palavra do Senhor tem nos abençoado, assim também a palavra do Senhor reverberará, abençoará, tocará na vida de muitas pessoas e nós seremos instrumentos de transmissão desta palavra. Mas nessa aproximação, isso é incrível. O Senhor falando com Jeremias, ele apresenta o seu conhecimento quanto a Jeremias. E nós lemos isso no versículo 5. Antes que te formasse no ventre, te conheci. Antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Queridos irmãos, Deus, Ele nos conhece. E essa é a maravilha da graça de Deus. Porque mesmo Deus nos conhecendo, Ele derrama sobre nós a sua graça. O Senhor nos conhece. Os irmãos se lembram da palavra profética e poética do salmista, que disse: Senhor, tu me sondaste e me conheces, tu sabes o meu assentar e o meu levantar.
De longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos, não havendo ainda alguma palavra na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tu o conheces. Amados irmãos, o Deus que se aproxima de cada um de nós é o Deus que nos conhece intimamente, que sabe a nossa história, que sabe os nossos vacilos, que sabe os nossos traumas, mas é o mesmo Deus que tem uma palavra para cada um de nós, é o mesmo Deus que quer se relacionar conosco, é o mesmo Deus que quer nos dizer e nos permitir a experiência de ouvi-lo dizer, ouçamos a voz de Deus, ouvi-lo dizer, levanta-te e anda. É o mesmo Deus que quer nos dar a oportunidade de ouvi-lo dizer, levantai os vossos olhos e vede. É o mesmo Deus que quer nos dar a oportunidade de exercício de fé e de compreensão espiritual. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É o Deus que nos conhece. E é um Deus que nos incita ao conhecimento da sua pessoa. Por isso a palavra. Por isso a relação. A relação, amados irmãos, sempre nos remete a conhecimento. Muito bom, compartilhei com os irmãos esse final de semana. Sentei com os pastores em vários momentos. Tomei café com os pastores, almocei com os pastores, jantei com os pastores. Ontem nós fomos quase até 1h30 da madrugada, conversando, compartilhando oportunidades de conhecimento, de troca de experiência, de crescimento, de desenvolvimento. A relação de Deus com cada um de nós é uma relação que nos chama a uma íntima relação. Não uma relação engendrada ou coordenada por rituais, mas uma relação espontânea, orgânica, porque nós somos corpo de Cristo Jesus, e corpo nos remete ao quê, amados irmãos? Ao orgânico, a relação, a caminharmos juntos, e isso é especial. Então o Senhor olha para Jeremias e disse a Jeremias: eu te conheci, eu te santifiquei. Queridos irmãos, o Senhor fala a Jeremias que o separou, porque a palavra santificação, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, porque nós sabemos que o Antigo foi escrito em hebraico, o Novo em grego, mas esta palavra, que são duas palavras diferentes, transmite a mesma ideia. Santificação como uma separação da parte de Deus e como uma conformação ao caráter de Deus. É Deus nos dizendo: eu te separei para algo especial, e eu quero que nesse processo de santificação, seu caráter seja transformado. Que você abra mão dos pecados, que você reconheça os seus erros, que você se desvencilhe de amarras existenciais que te afastam de mim, que você tenha experiência de caminhar comigo e ver o Senhor, a mim, agindo na sua vida. Santificação nos remete a uma relação, porque diz respeito ao agir de Deus sobre a vida do seu povo, mas também diz respeito à nossa resposta ao agir de Deus sobre a nossa vida. Vejam bem, Deus se aproximou de Jeremias, Deus se aproxima de cada um de nós. Vejam bem, Deus apresentou uma palavra, o Senhor nos apresenta a sua palavra. Jeremias escutou atentamente esta palavra. Precisamos acolher e escutar atentamente a palavra da parte do Senhor. Vejam bem, esta palavra ela é poderosa, viva e eficaz. Nós precisamos acolher e caminhar com o Senhor e ter experiência do conhecimento e vivenciarmos a santificação. E o texto ainda acrescenta no versículo 5: eu te dei por profeta. Apresenta então um ministério. E isso me fez lembrar, não sei se os irmãos se lembraram, não sei se isso lhes fez lembrar de algum texto do Novo Testamento, mas eu me lembrei. Marcos 16:15. E disse-lhes, palavras de Cristo Jesus: ide por todo o mundo
pregai o evangelho a toda criatura. Qual era o ofício do profeta? Pregar a palavra do Senhor. Transmitir a palavra da parte do Senhor. Qual é o ofício de todos nós que estamos no sacerdócio universal de todos os crentes? Compartilharmos a palavra do Senhor. Esse evangelho que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu fico imaginando a irmã Doraci indo para Camusim. Isso, estamos pensando aqui em décadas. Eu não me lembro quantos anos a PIB de Camusim, não sei se a irmã Ruth sabe quantos anos a PIB de Camusim tem, mas no mínimo 3 décadas. Mais do que 3 décadas. Quantos anos? 34. Pois bem, eu cheguei aqui há 2 décadas, 20 anos, a irmã Dora já era casada com o pastor Marcos, já bem uns 10 anos, então é isso mesmo. E a irmã Dora, junto com a outra missionária, saíram de São Paulo, pegaram o avião, chegaram em Fortaleza, pegaram o ônibus, foram para Camusim, uma cidade muito menor da que é hoje, e estiveram lá compartilhando o evangelho. E ela testemunhou para mim e disse: pastor, no início, porque nós éramos mulheres, 2 mulheres, na nossa congregação havia apenas crianças e outras mulheres, porque os homens ali se recusavam a se submeter a uma liderança de uma mulher naquela época. Mas nós oramos, fomos apedrejadas algumas vezes, mas nós oramos. Vimos o terreno, que é o terreno onde a igreja está construída hoje, um terreno muito grande, acredito que maior do que o nosso terreno, enorme o terreno. E há 34 anos elas viram aquele terreno e sentiram de Deus comprar aquele terreno, e ela me dizia: pastor, nós não tínhamos R$1, nós não tínhamos nada. E aí eu escrevi para a minha igreja, a outra missionária, Flor Delice, escreveu para a sua igreja, e aí nós começamos a pedir para várias pessoas, e é engraçado que eu pedi um valor a um parente meu, ateu, e ele deu uma oferta, e foi uma oferta abençoada, porque Deus usa quem Ele quer, como Ele quer. E nós estávamos ali porque o evangelho prosperou, pessoas foram abençoadas, e naquele culto, no trabalho, no encontro na Assembleia Convencional, vários irmãos da época da irmã Doraci estavam lá, e isso é uma bênção. Nós somos chamados a compartilhar a palavra do Senhor. Permitamos, tenhamos o privilégio desse encontro transformador com o nosso Deus. Um encontro que deixa marcas profundas, um encontro que nos abre possibilidades, um encontro que nos enseja, nos permite abençoar pessoas, e que no nome de Cristo Jesus nós possamos compartilhar esse evangelho maravilhoso que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e aqueles que se permitem serem tocados pelo Senhor são profundamente usados por Deus. Mas, queridos, o desafio era muito grande, porque a visão do Senhor estava para além da nossa visão. E muitas vezes o Senhor tem algo para a gente, e nós estamos muito atrelados às nossas dificuldades. E muitas vezes nós resistimos ao agir transformador do Espírito. Não resista ao agir transformador do Espírito, mas muitas vezes nós resistimos. E nós lemos isso no versículo 6, porque Jeremias teve essa experiência. Jeremias falou, então respondeu ao Senhor. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Deus, eu percebo que o Senhor vem a mim, Senhor. Isso é maravilhoso. Estou tentando parafrasear Jeremias. Senhor, eu percebo que Tu tens uma palavra, e a Tua palavra é vento. A Tua palavra por si só tem um garante. Eu percebo isso. Senhor, eu estou aqui tentando escutá-lo, isso é tão maravilhoso, escutando a Tua palavra. Senhor, como é maravilhoso saber que o Deus Todo-Poderoso me conhece.
Isso é maravilhoso, Senhor. Imagine vocês passando por algum local e uma pessoa com autoridade, com poder, te chama pelo nome. Parafraseando Jeremias: Senhor, é maravilhoso saber que o Senhor me conhece. É empolgante, Senhor, saber que o Senhor me conduz à santificação, isto é, o Senhor me separou para algo especial e o Senhor tem tratado e trabalhado no meu caráter. É incrível, Senhor, saber que o Senhor me chamou para profeta, mas deixa eu dizer uma coisa para o Senhor. Eu não sei falar, eu sou um menino, a resistência. Os irmãos se lembram da experiência de um homem coxo desde nascimento, às margens do tanque de Betesda, e Jesus encontra com esse homem, e conversa com este homem, e pergunta se ele queria ser curado. E aí ele diz: não, mas ele não disse assim, eu quero ser curado. Ele disse: Senhor, quando o tanque é volvido por um anjo, e eu tento mergulhar nesse tanque, vem um antes de mim e já mergulha. Não é possível. É como se ele estivesse dizendo em outras palavras: não é possível, Senhor, eu estou aqui 38 anos. Muitos anos eu estou aqui. É interessante quando a gente lembra da experiência de Jesus com a mulher samaritana. E o Senhor Jesus fala de uma água viva, de uma água que quem beber nunca mais terá sede. E em vez de ela aprofundar esse assunto, ela muda de assunto e diz: Senhor, vocês dizem que deve se adorar lá em Jerusalém. Nós samaritanos dizemos que se deve adorar aqui no Monte Gerizim. Aquela mulher apresentando uma resistência de um conflito entre os judeus e os samaritanos de séculos. E é natural, porque nós somos limitados. Mas é bom nos lembrarmos que se o Senhor tem uma palavra para nós, esta palavra se concretizará, porque não existe nada de difícil ou impossível da parte do Senhor. Você crê nisso? Não existe nada de difícil ou impossível para o Senhor. Então o Senhor responde a Jeremias e nós lemos no versículo 7: mas o Senhor me disse, não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Não digas eu sou um menino, porque eu estou contigo. Amados irmãos, o Senhor quer ter o encontro conosco. Certamente há muitos irmãos aqui, que aqui estão, que nos acompanham pela internet, que já tiveram esse encontro com o Senhor. Esse encontro desencadeia inúmeras coisas, e desencadeia as bênçãos que nós não podemos compreender. Este encontro é poderoso para nos libertar de qualquer amarra. Aquele que está em Cristo Jesus tem a libertação dada da parte de Deus. Então, ouça o Senhor e responda ao seu chamado. E diga: Senhor, eis-me aqui, Pai. Quero ser tocado por Ti, Senhor, eis-me aqui. Deus, eis-me aqui, Senhor. Quero ser tratado por Ti, libertado por Ti, porque não permitirei que nada me afaste do Senhor. Senhor, eis-me aqui, Pai. A minha esperança está em Ti, e eu sei em quem tenho crido, e sei que Tu és poderoso para fazer algo maravilhoso na minha vida. Senhor, eis-me aqui, Pai. Quero ser um instrumento nas Tuas mãos. Não permitirei que os meus medos, que as minhas barreiras autoimpostas me impeçam de caminhar contigo. Acolherei o Teu conselho. Não direi eu sou apenas um menino. Eu responderei ao Senhor, porque onde eu for, Tu lá estarás. Os irmãos se lembram, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas, queridos irmãos, o texto continua.
E eu estou caminhando para o fim da reflexão, mas eu gostaria de destacar o finalzinho dessa conversa, dessa experiência, desse encontro com o Senhor, esse encontro maravilhoso. Eu quero destacar isso, porque esta é uma palavra cara a cada um de nós. Versículo 9: e estendeu o Senhor a sua mão, e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derrubares e para destruíres e para arruinares e para também edificares e para plantares. Amados irmãos, ler um texto desse é um texto que pode nos apavorar um pouco. Como assim? Para derribares, para destruíres. Como assim? E para edificares e para plantares. A ideia da interpretação do texto, amados irmãos, não é que Deus se compraz ou quer destruir quem quer que seja. Não é essa ideia. Não leia a partir dessa perspectiva. A ideia desse texto é uma ideia, e o que nos ajuda a compreender um pouco é a compreensão bíblica do pecado. Os irmãos se lembram, o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então Deus chama a atenção do profeta para apontar e para mostrar: olha, se vocês trilharem um mau caminho, vocês serão destruídos. Se vocês trilharem um mau caminho, vocês sofrerão a paga dos erros de vocês. Aqui é a ideia de destruir. É interessante saber que o profeta Jeremias, ele viveu no final do reinado do rei Josias, rei de Judá, e ele acompanhou o seu ministério, atravessou a queda de Jerusalém e adentrou para o cativeiro de Jerusalém. Depois da queda, depois da destruição dos muros, depois da destruição do templo, depois da destruição do palácio do rei, Jeremias foi deportado ao Egito e possivelmente lá morreu. E o seu ministério profético foi apontar ao povo e dizer: olha, vocês adoram outros deuses, olha, vocês estão desviando-se do Senhor, olha, vocês não acolhem mais a justiça, olha, vocês estão fazendo coisas terríveis, e se vocês continuarem fazendo isto, vocês sofrerão juízo da parte de Deus. Um trabalho desafiador, mas um trabalho reflexo do amor de Deus. Eu estimulo, por exemplo, os irmãos a lerem o livro de Oséias, um profeta menor, que mostra essa dinâmica entre o juízo e a inclinação de Deus em perdoar, em tratar, em restaurar. Que trata essa ideia de juízo e a esperança daquele que quebrantado diz: Senhor, eis-me aqui, eu sou um pecador. Eu preciso que o Senhor me resgate do lamaçal do pecado. Nós somos chamados diante de Deus porque fomos tocados por tamanho amor que nós não temos nem como expressar. E esse amor que nos atravessa nos faz amar o nosso próximo. E quando amamos o nosso próximo e vemos o nosso próximo indo por caminhos ruins, nós nos pomos diante deles e oramos por eles e clamamos por eles e pedimos a Deus a oportunidade de apresentar o Evangelho. E às vezes será necessário dizer: meu amado irmão, minha amada irmã, pare e pense, esse caminho que você está indo é um caminho de destruição. É um caminho que te afasta de Deus. É um caminho de dor, não faça isso. Era sobre isso que o Senhor estava falando com o profeta Jeremias. Eu te chamei para destruíres e para arruinares, no sentido de mostrar e de apontar o juízo da parte de Deus. E infelizmente, o povo de Israel, à época do profeta, não ouviu a voz do profeta, e Jerusalém ruiu e destruiu. E nós sabemos que em 586 a.C., a Babilônia invadiu e destruiu e arruinou Jerusalém. Amados irmãos, se por um lado a palavra de Deus aponta para o juízo,
Mas é o juízo que nos chama a atenção, a lógica do pecado. O pecado destrói. Por outro lado, esta mesma palavra sempre apresenta a esperança, a edificação, a possibilidade de um renovo, de um plantio, de um crescimento. Pode ser que alguns que aqui estejam, alguém que nos acompanha pela internet, esteja sofrendo por erros. Sinta-se longe de Deus. Sinta-se indigno de Deus, porque às vezes cometemos erros e nos sentimos indignos. Não temos nem cara para clamar a Deus. Eu já ouvi de pessoas dizendo: pastor, eu não tenho nem cara. Parece que quando eu clamo a Deus, a minha voz, o meu clamor não passa nem pela parede, porque eu sei a pessoa que eu sou, pecadora. E geralmente nesses momentos eu digo para esses irmãos, quando eu tenho a oportunidade de escutá-los e de acolhê-los, e eu digo: meu irmão, eu compreendo você, porque eu sou igual a você, porque eu sou pecador como você, e se eu fora acreditar que pela minha inteireza de caráter, ou pela minha santidade pessoal, eu pudesse clamar ao Senhor, eu estaria perdido. É a graça de Deus que me alcança. Esta graça que me chama a uma vida santa, esta graça que me permite, mesmo que estando muito longe do Senhor, eu possa dizer: ó Deus, segura na minha mão, conduz a minha vida, ajuda-me a viver um renovo. Queridos irmãos, sabemos que Deus não é conivente com o pecado, sabemos disso. E isso está claro no texto dito ao profeta Jeremias. Mas ao mesmo tempo, sabemos que no Senhor há esperança. Anos depois, e aqui já é um contexto de pós-queda de Jerusalém, anos depois, Deus levanta um homem chamado Neemias para reconstruir os muros de Jerusalém. E quando ele se propõe isso, no seu coração, a primeira coisa que ele faz é orar ao Senhor. E se aproxima de Deus. E diz: Senhor, Deus, eu sou pecador, Senhor. E confessa os seus pecados. Você pode ler isso em Neemias capítulo 1. Senhor, o povo, o meu povo, o teu povo é pecador, Senhor. Mas sabe de uma coisa, Senhor, nós nos voltamos a Ti. Nós buscamos o Senhor. Nós queremos a restauração da parte do Senhor. E nós te clamamos que o Senhor nos reúna novamente. E que o Senhor opere sobre a nossa vida e a vida do povo. E que o Senhor nos permita voltar à tua cidade, a cidade que o Senhor separou para o teu povo. E a Bíblia diz que Neemias foi para Jerusalém reconstruir os muros. E sabe que coisa interessante? Pós cativeiro babilônico, jamais os judeus voltaram a adorar outros deuses. Amados irmãos, em Deus sempre haverá esperança. Acolha isso, ouça, não resista, não haja resistindo a essa verdade espiritual. Porque essa palavra do Senhor para você, em Deus, sempre nós teremos esperança. Percebamos, queridos irmãos, que a experiência de Jeremias é muito próxima à nossa experiência. Deus se aproxima, Deus apresenta a sua palavra, nós somos chamados a ouvi-lo, a tentar, a acolher e praticar a palavra. Muitas vezes nós resistimos, mas o Senhor insiste conosco, e aí é o momento de nos quebrantarmos perante o Senhor e dizermos: ó Deus, então trata no meu coração. Ó Senhor, age na minha vida. Sabe, semelhante àquele homem que foi pedir para o Senhor Jesus ir curar o seu filho em casa. Mas ele se aproximou de Jesus e disse assim: Senhor, se podes, opera na minha casa. Aí Jesus disse: se podes. E aquele homem
imediatamente se quebrantou e disse: Senhor, ajuda-me, Senhor, na minha incredulidade. Amados, que palavra linda! Ajuda-me, Senhor, na minha incredulidade. Opera, Deus. E Deus operou e fez um milagre. Que nós não resistamos. E que você acolha esse privilégio de ser usado pelo Senhor. E que você seja um instrumento de Deus na vida de muitos, dizendo: olha, o caminho que você está trilhando é errado. Ou mesmo assim, acolha a palavra de Deus dizendo: olha, o caminho que você está trilhando é errado. E que você abraça a esperança e vivencie as grandes coisas que Deus tem para fazer em nossas vidas. Nós vamos orar agora. Mas eu quero dizer uma coisa. Nós temos jovens, muitos jovens aqui na nossa igreja. Hoje nós comemoramos o Dia da Juventude. E vocês estão no início da vida de vocês, e isso é incrível, é maravilhoso. E terão a oportunidade de ter muitos encontros. Eu quero lhes dizer, o encontro mais precioso que vocês poderão ter é com o Senhor Jesus Cristo. E que esse encontro maravilhoso com o Senhor lhes permita ter a oportunidade de ter tantos outros encontros maravilhosos, porque será o próprio Deus a direcionar os seus passos, e vocês serão bênção, e vocês terão experiências incríveis. Não permitam que a limitação que vocês talvez tenham vivido na vida de vocês já agora, na tenridade, limite a caminhada de vocês, porque a palavra de Deus é vento. A palavra do Senhor não volta vazia. Quero pedir que os irmãos baixem suas cabeças, fechem os seus olhos, nós vamos orar ao Senhor.